Hoje vamos falar um pouquinho sobre prioridades corretas. A palavra se encontra em João 14, versículo 21. Diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Para você conhecer os mandamentos do Senhor, é preciso antes você conhecer o Senhor dos mandamentos. E eu te pergunto, você conhece a Deus? Você pode até me responder, como eu posso conhecer a Deus? Eu vou te explicar de uma forma bem simples como é fácil conhecer a Deus. Você deve ter alguns amigos que são especiais. Pense um pouquinho e tente lembrar-se de como você conheceu esses amigos. Conhecer a Deus é de uma forma semelhante. Vamos ver. Primeiro, você deve examinar cuidadosamente suas prioridades e valores. E eu pergunto, quais as coisas mais importantes para você antes de você ter conhecido a Cristo e agora, depois que você conhece a Cristo? O apóstolo Paulo, ele nos revela em Filipenses capítulo 3, versículo 2 a 11, o que era importante para ele antes de ele conhecer a Cristo, quando ele era um seguidor, aliás, um perseguidor da igreja, e quando ele não se importava nem um pouquinho com Cristo. E o que passa a ser importante para ele depois que ele conhece a Cristo. Como ele encarava as coisas antes, o que ele achava importante na vida dele. E agora, o que ele passa a achar importante ou o que se torna importante para ele. E eu te faço uma nova pergunta. Você já foi salvo por Jesus? Se a sua resposta é sim, então você deve ter uma necessidade imensa de aumentar dia a dia o seu conhecimento de Deus. Isso deve pulsar no seu coração. Eu quero conhecer mais de Deus na minha vida. Você deve ter uma vontade muito grande em conhecer a Deus. E eu pergunto, como conhecer a Deus? Um bom exemplo é o que nós citamos no início, de como você conheceu os seus amigos. Vou te dar uma pequena relação de passos que você deve ter tomado para conhecer esses amigos. Primeiro, você passava algum tempo com eles, com essas pessoas, antes de elas se tornarem amigos, para conhecê-las. Segundo, você conversava muito com essas pessoas. Terceiro, você tinha coisas em comum com essa pessoa, porque senão você não conseguiria ficar próximo a elas. E talvez você até ajudava essas pessoas e as defendia quando era necessário. E aí eu pergunto, quais foram os resultados dessa amizade? Temos também uma pequena relação de alguns resultados que você tem com relação a algumas amizades. Primeiro, você confia nessas amizades, você confia nessas pessoas. Segundo, você sente seguro quando está junto com elas. Quando você está próximo dessas pessoas, você sente segurança. Terceiro, você sente que essas pessoas são suas companheiras, estão sempre próximas a você. E ainda, vocês têm os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Quando você tem um amigo muito próximo, você procura compartilhar pensamentos e as suas atitudes muitas vezes, tanto as suas quanto dos seus amigos, são muito próximas. E aí eu digo para você, conhecer a Deus não é diferente de fazer novos amigos. E eu vou te mostrar isso. Primeiro, você precisa passar tempo na presença do Senhor. E como você faz isso? Para passar tempo na presença do Senhor, você pode conseguir isso através da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus. A sua Bíblia deve ser sua amiga, deve estar sempre próxima a você. E nós precisamos suspirar por Deus, nós devemos ter sede das suas palavras, assim como o salmista Davi tinha. E ele diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Lá no Salmo 42, versículos 1 e 2, Davi está dizendo desta forma. Ele suspirava, ansiava por Deus. Também você deve, como nós dissemos lá, conversar com os amigos. Com Deus é a mesma coisa, você deve conversar com Deus. E como você consegue isso? Através da oração. Você deve se apresentar a Deus em oração. O salmista ainda continua, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo capítulo 5, versículo 3. Então, falar com Deus. Isso vai gerar em você amizade com Deus.
Você também deve ter os mesmos interesses que Deus tem pelo ser humano. Os interesses de Deus são a salvação das pessoas que ainda não o conhecem, um crescimento espiritual na sua vida e a glória de Deus. A glória de Deus tem que estar sempre presente. Isso deve ser interesse na sua vida. Então nós devemos ser imitadores de Cristo, amando as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Está em Efésios capítulo 4, 32 e capítulo 5, 1 e 2. E ainda diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 1 João capítulo 4, versículos 7 a 9. E se você já consegue falar com Deus, você consegue meditar na palavra de Deus, você tem os mesmos interesses, então você deve cooperar com Deus através da obediência. O versículo que nós lemos em João 14, 21 diz isso. E tem também 1 João 5, capítulo 3, que diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Então nós devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração e viver a palavra do Senhor a cada dia. E o último ponto que nós vimos para se relacionar, para ter uma amizade, é que você deve defender todas as vezes que necessário, defender o Senhor Jesus, defender a sua palavra. Então nós vemos assim, você está pronto a fazer isso com sabedoria? Lá em 1 Pedro diz assim, mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então a orientação aqui de Pedro é o quê? Seja preparado para responder com sabedoria quando você for atacado por causa do Evangelho. Leve a palavra do Senhor a essas pessoas. E aí eu vou mostrar para você agora que os resultados de você buscar isso com relação a Deus são os mesmos que você tem com relação aos amigos. Primeiro, você tem confiança em Deus. Diz assim lá em Provérbios, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Provérbios 3, do 5 ao 7. Também gera segurança. Paulo a Timóteo diz assim, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E também gera comunhão, como nós vimos lá com relação aos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. João capítulo 15, versículos 14 e 15. Então vocês observam aqui que a comunhão com Jesus, comunhão com Deus a cada dia, nos leva a nos tornar amigos próximos dele. E o amigo, como nós vimos lá, o amigo ele conhece o outro amigo, porque ele conversa muito com o amigo, ele sabe quem é aquele amigo, ele tem coisas em comum, e isso faz que essa comunhão gere esta amizade a cada dia. E também os pensamentos, como nós dissemos. Filipenses, Paulo diz lá assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, quer dizer, o pensamento que nós devemos ter a cada dia, tendo comunhão com Deus, é o mesmo que Jesus pensava com relação a cada um dos seres humanos. Isso Paulo diz lá em Filipenses 2, versículo 5. Então nós podemos observar que para termos amizade com Deus, as amizades são da mesma forma
que nós teríamos com qualquer amigo. E dessa forma, você vai estar gerando em você as prioridades de Deus, as prioridades corretas, como nós colocamos lá no começo. Siga estes passos e você verá que o Senhor é o seu amigo. E assim você vai conhecer o Senhor dos mandamentos. Não apenas os mandamentos, não apenas aquilo que Ele ordena, mas você vai conhecer quem é o Senhor desses mandamentos. E você conhecendo o Senhor, você vai ver que esses mandamentos não são pesados. Coloque um propósito na sua vida, tenha como prioridade basear-se nos mandamentos de Deus. Que Deus abençoe você.